nisso? Quando é que a reunião é abençoada, irmão? Quando Deus pode e fala ao nosso coração. Quando nós damos a Deus a oportunidade dele falar ao nosso coração, seguramos a palavra de Deus, aí nós saímos da casa de Deus abençoados. Então tomara que isso aconteça hoje com você, que você saia da casa de Deus abençoado pelo Senhor. Abra o coração, deixe Deus falar ao seu coração a palavra dele. Não é aquilo que o pastor vai falar, aquilo que alguém fala conosco, mas aquilo que o Espírito Santo revela na palavra dele para nós. E eu tenho falado hoje, lembrando que nós estamos no mês do compromisso, né? Fizemos uma aliança, um compromisso com Deus, e dentro desse assunto, desse entendimento, eu tenho falado aqui dos deveres que todo filho de Deus tem para com o Senhor, e se nós cumprirmos, são 4 que eu quero mostrar para você. Deus derrama sobre nós as bênçãos dele, Deus dá vitória para nós em todas as coisas. Primeiro deles, você trouxe a sua Bíblia? Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 16, lá no início da Bíblia. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, Gênesis, depois vem Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Primeiro dever que todo filho de Deus tem, que é sair e colher o maná. Como assim? Você vai entender aqui, vamos ler. Êxodo 16, versículo número 4, amém? Ele diz assim, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então você veja que tudo que Deus faz, em tudo que ele faz, ele conhece o nosso coração. Ele diz que faria chover pão do céu e deu uma direção, né? Cada dia o povo tinha que sair e colher a porção de cada dia, e ele queria conhecer se andaria ou não na presença de Deus. Versículo 5: e acontecerá ao 6º dia, que prepararão o que colherem, né? E será o dobro do que colherem cada dia. Então vamos entender isso aqui, irmão. Deus dava o maná diariamente, e era o dever do povo sair e colher o suficiente para cada dia, com exceção da sexta-feira, que deviam preparar uma porção dobrada, por causa do sábado, que não se fazia nada. Irmão, Deus não se fazia trabalho, né, no sábado, então não pegaria o maná. Deus continua hoje enviando o pão do céu. O maná era o pão que Deus mandava, vinha como que um orvalho, se você já leu isso na Bíblia sabe, e quando subia aquela nuvem, aquele orvalho, então sobre a vegetação lá tinha que algo como que um pão, que o povo ia e colhia. Hoje Deus faz isso, ele não vai fazer, irmão, descer o pão sobre o seu quintal lá, né? Você vai lá apanhar, não é dessa maneira que Deus faz hoje, mas hoje Deus continua enviando para nós o pão do céu. De que maneira? Deus nos dá a palavra dele todos os dias, ele dá para nós a palavra. Agora é nosso dever, como eu falei no início, ir e recolher o maná. Ou seja, ele dá a palavra, mas é meu dever, é seu dever, ir até o Senhor e recolher e receber a revelação da palavra de Deus que ele está dando para nós. Nesse maná, nessa comida, nesse pão que Deus enviava do céu, a Bíblia diz que tinha tudo, irmão, que eles precisavam para ter saúde, tinha o que eles precisavam para suportar o deserto e para saciar a fome deles. Amado, na palavra de Deus nós temos tudo o que precisamos, temos tudo o que precisamos para ter saúde, e a Bíblia diz que a palavra de Deus é saúde para o nosso corpo, ela é saúde para o espírito, porque quando recebemos a palavra, o nosso espírito se fortalece, fica sadio, mas não só para ele,
A palavra de Deus é saúde para o nosso corpo. Isso a Bíblia diz, nós temos de crer. Ô pastor, mas por que comigo não está acontecendo? Estou cheio de doença, cheio de problema. Será que eu não sou de Deus? Será que Deus não quer me abençoar? Não. Às vezes o que está faltando é meditar um pouquinho mais na palavra de Deus, ir buscando aquela revelação, guardando aquela palavra com você no coração, até o dia, irmão, que Deus lhe deu o entendimento completo e você ora e a doença vai embora. Às vezes o que está faltando é meditar um pouco mais na palavra, mas na palavra de Deus tem saúde para o nosso corpo, que a Bíblia diz que não tem, não, de que ela é saúde para o nosso corpo. Na palavra de Deus, nós encontramos condição para suportar os desertos da vida, irmão, que às vezes nós passamos por ele. Quantas vezes, talvez até alguém hoje diz, pastor, eu estou passando por um deserto, parece que tudo que eu faço não dá certo, a minha caminhada está cada dia mais exaustiva, o que é que eu tenho que fazer? Você tem de confiar na palavra de Deus. Tem gente que faz o caminho oposto, irmão. Quando passa pelo deserto, parece que aquele período de escassez ou de luta que vai aparecendo, ele simplesmente quer desistir de tudo. É o contrário, ali você tem que ficar na presença de Deus e crendo, porque todos os dias, se você abrir o coração, Deus põe ali a palavra, você tem que ir tomar aquela revelação, confiar nela, e Deus então vai te sustentando, até que você consiga transpor esse deserto e sair dali abençoado em nome de Jesus. Não há castigo algum no deserto, não havia para eles, irmão. Era um período que eles tinham que passar um pedaço ali, que eles tinham que atravessar até chegar na terra prometida. Agora o deserto tornou-se mais comprido para eles. Por quê? Porque endureceram o coração. Então não faça isso, receba o alimento de Deus, busque a revelação de Deus, deixe Ele falar ao seu coração, esse deserto vai passar, e você vence essa batalha, em nome de Jesus. O maná que vem de Deus, o pão que Ele dá do céu para nós, irmão, é tudo que nós precisamos. Ele também sacia a nossa fome, espiritualmente falando. Não precisamos de qualquer outra coisa, mas infelizmente existem muitos filhos de Deus que querem ir a outras fontes para receber o que eles acham que estão precisando. Cuidado com essa tentação. Só quem pode saciar o nosso espírito é Deus, é o Senhor Deus. Não busque outra fonte onde quer que ela esteja. A filosofia humana não vai lhe ajudar. Aquela pessoa que parece muito espiritual, mas nega o entendimento da palavra de Deus, não tem que escutar. Você tem que desprezar todas essas coisas e ficar na palavra. É triste quando a pessoa, eu tenho falado isso, ele tenta passar para você algo que nem ele conhece, e às vezes até contradizer o que vem de Deus. Fuja dessas coisas, não tem outra fonte, não é aquele amigo, não é aquela pessoa que parece muito de Deus, não, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Alguém lhe dá um conselho, está fora da Bíblia, você joga isso fora e continue no Senhor, porque na palavra tem a bênção que nós precisamos. Mas infelizmente, voltando a falar, muitos filhos de Deus estão desnutridos espiritualmente falando, pelo simples fato de não buscar o alimento dado por Deus. Busque esse alimento, Deus te dá, você não tem que trabalhar por ele, você não tem que fazer nada por ele, tudo que você tem que fazer é escutar a palavra, buscar aquela revelação e guardá-la no coração, em nome do Senhor Jesus, deixar Deus lhe falar o coração, se abrir para a palavra de Deus, Ele já lhe deu. Quando a pessoa está desnutrida, vem a doença e entra no corpo dela, que ela não tem o nutriente, ela não tem a vitamina, ela não tem o que precisa ali, para o sistema imunológico funcionar direito, e ela adoece. Quando espiritualmente falando, a pessoa está desnutrida, o inimigo vem, vai ver, dá um peteleco nela, a pessoa está caída, a pessoa está longe, está desviada, está vencida pelo inimigo. Você tem de crer que o que Deus está lhe dando é o que você precisa. Então o primeiro dever de todo filho de Deus, lembre-se do nosso compromisso com Ele, primeiro dever é buscar o maná, aquilo que Deus te dá, e Ele te dá todos os dias. Escute e guarde no coração a palavra. Segundo dever, está lá em Neemias capítulo 8, Neemias é fácil para você achar, se você for para os Salmos, antes é Jó, antes do Jó é Esther, aí está Neemias lá.
Você abriu nos Salmos, volta para o Jó, vai voltando, até você encontrar, e passou Esther, é Neemias, capítulo 8, versículo 18. Então, o segundo dever que todo filho de Deus tem, é ler a palavra de Deus, é ler a Bíblia, ler a palavra. Nós temos esse dever. Achou aí? Neemias 8, versículo 18. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia ao derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito. Então eles leram todos os dias, irmão, a palavra de Deus. Havia festa naquele lugar. Querido, dia após dia nós temos que ler também a palavra de Deus. Faremos um bem muito grande para nós, se nós fizéssemos isso. Uma dieta espiritual. Qual é a dieta espiritual? Todo dia você pegar ali alguns versículos da palavra de Deus, primeiramente você lê, aí juntando com o que nós vimos lá atrás, né? Meditar nesse versículo e extrair a revelação. Está lá, Deus já te deu. Dia após dia fizer isso, vá fazendo, meditando na palavra. Você está com um problema? Começa a meditar na palavra de Deus. Ao invés de você ficar lamentando, murmurando, se revoltando, tomando decisões erradas na vida, medite na palavra de Deus, até que o seu coração se alegre. A Bíblia diz que dia em dia ele lia uma palavra, e celebraram a solenidade da festa. Então leia a palavra de Deus, até que você possa festejar, o coração se alegre com aquele entendimento. Aí Deus visitou você, você tem condição de mandar uma embora, tem condição de tomar posse da bênção, em nome de Jesus Cristo. Precisamos, irmão, de ler, de buscar a palavra de Deus. Por quê? Na palavra de Deus nós entendemos perfeitamente quem nós somos. Você não tem que se enxergar, irmão, aos olhos dos outros. A pessoa quer se ver aos olhos dos outros, e ele começa a desprezar ele mesmo. Não, quando você conhece a palavra de Deus, alguém olha para você e diz: não, você é um derrotado. Você vai dizer: não, não sou não. Por que não é? Porque Deus diz que eu sou mais que vencedor. Irmão, tem gente deprimida por aí, porque a pessoa quer se colocar num padrão que ela não tem alcançado. Para a pessoa ser bonitinha, ser bonito, como é que ele tem que ser? Tem que ser magrinho, tem que ser assim, tem que ser assado? Não, quando você conhece a palavra de Deus, você se enxerga como Deus te vê. Foi Deus que me fez, eu sou uma bênção da maneira que eu sou, em nome de Jesus. Não tem que ficar procurando me encaixar num padrão que o outro quer que eu tenha, nada disso. Eu tenho que me enxergar, me ver como Deus está me vendo, e Deus me olha como o melhor que Ele já fez nessa vida, irmão. Você começa a se ver como você realmente é em Cristo. Deus lhe fez dessa maneira, em nome de Jesus. Não importa se você é mais gordinho, se você é mais magrinho, é mais altinho, é mais baixinho, se você cabe no manequim 38 ou no 54, isso não interessa. Interessa que Deus está lhe vendo como filho dele, e é isso que você é. Então comece a ler a palavra de Deus e se enxergar como Deus lhe vê. Quando você conhece a palavra, você começa a se ver como Deus te vê, porque a palavra de Deus lhe mostra quem você realmente é. Você encontra na palavra de Deus quem deu, o que Deus quer de nós. Nós encontramos na palavra o que Deus quer de nós. O que Deus quer de você? Pastor, eu não sei. Será que Deus quer, irmão, que você esteja na igreja simplesmente sentado, quando você está aí, de braço cruzado, ou de braço aberto, ou de qualquer jeito, ouvindo aquilo que o pastor está pregando? Isso é bom, nós temos que fazer, mas é só isso que Deus quer para você? Na palavra de Deus, Deus vai te mostrar. Primeira coisa que Deus quer de nós, irmão, isso para todos nós, a Bíblia diz o que é que Deus quer da gente: que andemos humildemente diante do nosso Deus. Isso Deus quer de você. Você enxerga isso aqui na palavra, você entendeu? Depois Ele vai te dando direção. Um dia Ele dá uma direção para você pregar para alguém, dá a direção para você fazer algo, e às vezes, irmão, por causa daquilo que Ele abençoou você, te dirigiu, sei lá, num comércio, numa empresa, num trabalho, você vai abençoar a vida de muita gente.
que Deus quer de você? Nós temos que entender, mas nós enxergamos onde? Na palavra. Por isso você tem de ler a Bíblia. Ali nós vamos ver claramente o que Ele vai fazer por nós, e o que Ele pode, e o que Ele quer fazer. Quando a pessoa anda, irmão, de cabeça baixa, só murmurando, só se lamentando, só confessando o fracasso, só falando besteira, coisa dela ou dos outros, que Deus não fala. O que está faltando? Está faltando ler a Bíblia, está faltando conhecer a palavra de Deus. Quanta gente fala bobagem em cima de bobagem, está faltando ler a Bíblia. E às vezes a pessoa até se chateia, estão me criticando, estão falando, mas por quê? Porque às vezes eu quero falar algo que a Bíblia não fala, é falta de ler a palavra, de conhecer a palavra de Deus. Temos de conhecer a palavra de Deus, você vai ver, vai enxergar nela exatamente quem você é, quem é Deus e o que Ele quer fazer por você. Outro dever que o Filho de Deus tem, está lá em Salmos capítulo 145, vamos dar uma voltinha na Bíblia. Você chegou a Neemias, vai um pouquinho para frente aí, Esther, Jó, Salmos, capítulo 145, versículo de número 2. É outro dever que todo filho de Deus tem. Se somos filhos de Deus, nós temos. Olha o que o Davi falou aqui, irmãos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Como é que se bendiz a Deus? Mas orando a Deus. Então nós deveríamos de ter a oração como um dever diário. O Davi não disse: Senhor, eu vou bendizer o Senhor, vou louvar o Senhor quando o Senhor me abençoar. Ele disse: cada dia te bendirei. A oração tinha que ser para nós, vou me incluir aqui, para mim também, todos nós, tinha que ser para nós um hábito, um dever diário. Mas infelizmente a maioria de nós só oramos quando precisamos de uma resposta. Aí nós vamos lá falar com Deus. Deus, tu sabes que eu te amo. Deus falou: mas só agora você me ama? Só agora que você precisa de mim? Não tem gente assim? Quando ele começa a te elogiar muito, já percebeu? Te elogiar bastante. Uma vez um cidadão me ligou, e isso foi lá em Araraquara, um tempo atrás. Pastor, olha, eu queria dizer que a igreja do Senhor é uma bênção. O fulano de tal, que é um político bem conhecido lá na cidade, e o fulano de tal mandou parabenizar o senhor, que a igreja do senhor é uma bênção, que esse povo não sei o que, e foi elogiando. Eu falei: amigo, deixa eu perguntar uma coisa, o fulano é candidato? Ele é: pastor, isso eu não posso falar agora. Eu falei: então pois é, então depois quando você souber, você me fala, aí eu vou entender por que você está falando desse jeito comigo. Só te procura e te elogia às vezes, quando precisa de alguma coisa. Já viu gente desse jeito? Será que Deus não nos vê assim, irmão? Nós estamos necessitados, precisando de um socorro. Aí nós estamos lá: Jesus, aleluia, te amo, eu te adoro. Aí eu estou na igreja, não perco um culto. Mas quando eu não preciso de nada, Ele nem ouve a minha voz. Está errado? A oração tem que ser um hábito diário para nós, irmão. Temos de orar, não é só para pedir bênção a Deus. Nós temos que orar também para ter comunhão com Deus. Precisamos nos aproximar de Deus e abrir o coração todo dia diante dele. Os discípulos faziam isso. Tinha coisas que eles não entendiam que Jesus fazia. E a Bíblia diz então que eles se aproximavam de Jesus e, em particular, eles falavam com ele. Precisamos de fazer isso, ter esse particular, esse momento a sós com Deus. Isso tem que ser diário. Não é o pastor, não é o irmão, é eu que tenho que ter a minha vida no altar de Deus. A igreja primitiva tinha uma hora determinada. Lá em Atos 3, versículo 1, a Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, que era a hora nona, que era a hora estabelecida por eles. Era uma hora para buscar Deus. Temos que fazer da oração um hábito, é um dever que nós temos. O último aqui, vamos lá para Lucas capítulo 9, versículo 23. Evangelho de Lucas capítulo 9, o versículo 23.
Amém? Você está entendendo? Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, o que tem que fazer, irmãos? Negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz, e siga-me. Então, outro dever que ele mostrou que nós temos, que é tomar, que é levar a nossa cruz. Mas o que é a cruz? Pastor, levar a minha cruz é carregar o meu sofrimento, ser aquela pessoa que está sempre sofrendo na vida, estou carregando a cruz. Quem falou isso para você? Levar a cruz é cumprir a missão que Deus te deu. Mas para nós sermos bem-sucedidos na direção de Deus para a nossa vida, é preciso negar a nós mesmos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar o quê, irmão? Às vezes aquilo que eu sei, o meu pensamento, por causa da palavra de Deus. Ah, mas eu aprendi na religião tal, que eu tenho que fazer isso. Esqueça, o evangelho não tem nada a ver com religião. Deixa esse negócio para lá. Eu tenho que negar a mim mesmo. Às vezes nós queremos isso, irmão. Aceitamos a Jesus, um Salvador, mas queremos fazer um pacote lá, das coisas que nós gostávamos na religião, achar bonitinho, amarrar, pegar o saco cheio dessas coisas lá e sair puxando, e trazer conosco no evangelho. Você não vai conseguir. Negue-se a si mesmo. Ah, mas eu gostava tanto. Isso aí acabou para mim. Negar o nosso próprio entendimento pela palavra de Deus, às vezes a nossa vontade. Eu não tenho que fazer a obra na minha vontade, mas na vontade de Deus. Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tome a missão que Deus entregou para você. Qual é a missão? Pastor, é simplesmente orar pela minha família. Então ore pela sua família. Eu estou evangelizando alguém, Deus me deu uma missão. Às vezes é preciso você negar a você mesmo, irmão. Acordar mais cedo às vezes, você poder encontrar com aquela pessoa que você está evangelizando ela, sei lá, antes de começar o expediente no trabalho, e depois você não tem mais essa oportunidade, ou encontrar essa pessoa em algum lugar, que você sabe que ela estará lá, você está dando a palavra para ela, é negar a você mesmo, e seguir, e tomar a sua cruz, né? E seguir a Jesus. O seu casamento, pastor, está com um problema, a sua missão é levantar o seu casamento. Ô pastor, mas está difícil cumprir a minha missão, levar a minha cruz. Ué, irmão, para Jesus Deus preparou um cidadão chamado Simão. Você já leu a história da crucificação? Simão Cirineu, né? Era de uma região ali, que Deus preparou, e ele foi lá e ajudou Jesus, irmão, a carregar a cruz dele. Pegaram a cruz e puseram nas costas dele e falaram: toma, leva para ele. Deus sempre prepara alguém para lhe ajudar com a sua cruz, irmão. Eu aprendi uma coisa na vida, eu tenho falado isso: Deus não deixa você cumprir a missão sozinho, Ele tem alguém para lhe ajudar. Não, você tem que estar diante de Deus. Em todo lugar que eu vou, irmão, que Deus nos envia, sempre ali você vai encontrar alguém de Deus para lhe ajudar na tarefa ali, na missão. Deus nunca deixa a gente sozinho. Tem gente que fala: não, mas em todo lugar, esse lugar só tem gente assim, assado, gente ruim. Eu penso o contrário, irmão. Eu só encontro gente de Deus onde quer que eu vá. Se tem aquele que está ali no meio disfarçado, né? Sempre no meio das ovelhas tem o lobo ali meio disfarçado. Deus vai lá e dá um peteleco nele, dali a pouco o negócio acabou, ele muda e não fica no nosso meio. Mas Deus prepara aqueles que vão nos ajudar na missão. Eu comecei a nossa igreja lá em Juiz de Fora. Aí o missionário me mandou para lá, nem sabia onde era, irmão. Quando ele falou, foi do Paraná. Ele falou: não, irmão, é Minas, é para o outro lado. Aí fomos. Aí fui conversar com o pastor em Belo Horizonte, que era o líder do estado, e ele disse: olha, você vai para lá, termina a reforma da igreja, que tal dia eu vou lá, está marcado, nós vamos gravar, você grava comigo aqui já amanhã, nós gravamos, e tal dia eu vou inaugurar. Eu falei: sim, senhor. E eu fui no ônibus, irmão, e Minas tem cidade, hein? Você conhece Minas, não? Você passando pela estrada no ônibus, uma cidade atrás da outra, e nunca que chegava esse tal Juiz de Fora, de Belo Horizonte para lá, dá 5 horas de ônibus mais ou menos, dava na época, quase 6 horas. E eu fui pensando, falei: Deus, o que eu vou fazer? Eu não conheço nada, nem onde eu vou dormir hoje eu sei,
que eu vou fazer? Me ajuda. Fui falando com Deus. Chegando lá, no outro dia, cheguei na porta da igreja assim, olhando, não tinha ninguém lá, irmão. Tinha um rapaz olhando para a porta da igreja assim. Ele olhou para mim e falou: o senhor é o pastor? Eu falei: em primeiro lugar, eu sou pastor. Segundo lugar, como é que você sabe disso? Ah não, aqui não vai ser igreja da graça? Eu falei: vai ser igreja da graça. Ele falou: pastor, deixa eu fazer um pedido para o senhor. Eu estou sem trabalhar esses dias, posso ajudar o senhor? Eu falei: amigo, você conhece a cidade? Conheço, pastor. Falei: vamos tomar um café e vamos trabalhar. Ele me ajudou em tudo, irmão. Tudo que eu precisava fazer, ele conhecia, sabia. Fizemos o que tinha que fazer e foi uma bênção. Irmão, Deus prepara aquele que vai lhe ajudar a cumprir a sua missão. Para com esse negócio de ficar: pastor, eu estou cansado, eu não estou aguentando mais, está difícil para mim, não tem jeito, é que a minha família, é que o meu marido, é que a minha esposa. Para com esse negócio, irmão, desculpa a palavra que eu vou usar, de ser melequento aí, que só sabe murmurar, só sabe reclamar, só sabe ficar se lamentando. Deus prepara os meios para você vencer essa batalha e cumprir aquilo que Ele pôs no teu coração, para você ser uma bênção. Mas nós precisamos de olhar para a palavra de Deus. Você quer seguir a Jesus? Toma a sua cruz, mas negue-se a si mesmo primeiro, porque se eu ficar cheio de mim mesmo, da minha vontade, do meu pensamento, eu não vou conseguir fazer. Mas quando eu negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, isso aqui é a minha missão, e eu vou cumprir, meu irmão, eu serei uma grande bênção, você será uma grande bênção. Guarda no coração essa palavra, que eu creio que ela vai lhe ajudar. Nós aprendemos hoje 4 deveres que o Filho de Deus tem, e nós temos de cumprir. E você sabe que toda vez que nós cumprimos os nossos deveres, os direitos estão ali esperando por nós, e Deus te deu direito a toda a bênção dele, e Ele quer cumpri-las na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Quem é que entendeu essa palavra? Você entendeu? Só para mudar a postura um pouquinho aí, fica de pé por favor, em nome de Jesus. Vamos fazer juntos uma oração. Fecha agora os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, nós te adoramos, Pai, nós louvamos o teu nome, o Senhor é Deus, e eu sei que não há outro além de ti, e eu te louvo pela palavra que nos deste nesta noite, que falou ao nosso coração, que nos guiou, que nos dirigiu. Pai, muito obrigado,